Nós estamos aqui durante as últimas semanas, essa é a terceira semana, conversando sobre que mundo é esse, compreender e viver como cristão. Eu tenho falado aqui que nós fomos chamados por Deus para sermos sal da terra e luz do mundo, para impactarmos o mundo, mas nós não vamos impactar o mundo positivamente se nós não conseguirmos ler o mundo que nós vivemos. Qual é o mundo que a gente vive? Quais são as suas características? Quais são os desafios? Quais são os medos das pessoas? Quais são as necessidades? Quais são as armadilhas? E no momento em que a gente faz essa leitura e diante de Deus observa o que a Bíblia nos diz, nós vamos viver uma vida que influencia. O grande problema é que muitas vezes nós estamos tão envolvidos com este mundo que nós próprios estamos reproduzindo todos os males do mundo na nossa vida. Porque a Bíblia diz que embora nós não sejamos no mundo, nós estamos no mundo. Então o nosso desafio é, como é que é viver como cristão nesse mundo? Para viver como cristão, eu preciso compreender esse mundo. E nós, durante essas semanas, temos falado, fazendo uma análise do mundo, já vimos que vivemos no mundo, numa sociedade sem culpa, uma sociedade que nega a culpa objetiva, mas ao mesmo tempo vive cheia de culpa subjetiva. As pessoas vivem com culpa pessoal, como pai, como mãe, como profissional, mas muitas vezes nega a culpa principal, que é o pecado. Na semana passada vimos que é uma sociedade que persegue a felicidade e confunde felicidade como prazer constante, é outra armadilha. Então minha palavra para você hoje mais uma vez nós precisamos compreender o mundo que vivemos, para não reproduzirmos todos os males, para vivermos aquilo que é bom, rejeitarmos o que é mal e termos uma postura que possa influenciar de fato esse mundo tão carente. Eu sei que as pessoas falam assim, o mundo era tão melhor no passado, sempre existe um saudosismo, mas você sabe que isso é um anacronismo, todo mundo tem os seus desafios. A gente fala assim, que saudade daquele tempo, mas ninguém quer andar de carroça de novo. Ele quer tudo que é de bom do passado, com todas as vantagens do presente. Mas o fato é que todo mundo, como diz Charles Dickens, lá na Londres do século XVII, é o melhor dos tempos e o pior dos tempos. Agora, este mundo é no mínimo complexo e paradoxal. Há uma série de incoerências e que a gente vive e reproduz. E eu quero hoje conversar com vocês sobre um dos grandes dilemas da nossa sociedade, que é, vivemos uma sociedade atarefada e apressada. Queridos, o que a sociedade contemporânea impõe sobre nós, pobres mortais, em relação a ritmo de vida e pressões, são coisas inimagináveis algumas décadas atrás. Vamos imaginar que a segunda metade do século XXI, se alguém olhasse, eu dissesse para ele como seria o mundo nesse início do século XXI, com essa correria, com esse acúmulo de tarefas, ninguém acreditaria que isso seria possível. Tá? Eu estou para encontrar alguém que está dizendo que tem tempo sobrando, ou que não está correndo, porque as pessoas vivem. Eu me recordo que quando buscava minhas filhas na escola, eu sempre gostei de buscar filho na escola, para poder curtir. Eu lembro que a Nandinha, quietinha do jeito que ela, sentava, eu colocava ela na cadeirinha, no banco de trás, e um dia eu estava subindo uma rua ali de Piracicaba, chamada Saldanha Marinho, e quando eu subi a Saldanha Marinho, ela olhou assim e viu um casal com duas cadeiras na frente da casa, sentado. Tem que perguntar aqui, foi a Ana? Não foi nem a Nanda, foi a Ana. A mãe é meu ponto aqui, viu? A diretora falou que é a Ana. A Ana. E a Ana estava sentadinha, então o que acontece? Aí ela passou, tinha um casal ali nas cadeiras, e ela, muito atenta, olhando tudo, perguntou assim, o que são eles? Falei assim, são aposentados. Ela falou assim, quando eu crescer, quero ser aposentada.
e agora está trabalhando na Caterpillar, correndo, né, filha? Você quer? Eu também quero ser aposentado. Então, o fato é que a gente viu, eu me recordo que eu fui no Vale do Açu, e vou agora em março outra vez, cheguei no Vale do Açu, eu saí daqui, queridos, numa quinta-feira assim, morto de cansado, uma semana louca na igreja, isso em agosto do ano passado, e eu não vi a hora de entrar no voo. Entrei no voo, cheguei no Vale do Açu, mas cansado de chegar no hotel. Eu só ia dar aula na sexta-feira, deitar, mas naquele dia à noite o pastor me levou para lanchar. Já fui lanchar numa praça, num sertão, naquela cidadezinha. Pessoas ficam todas na rua, viu, seu Amilcar? Sentadas assim na beira da rua, como nas boas casas de Minas Gerais, não tem lá disso? Estavam lá, tranquilo, e aí eu fui comer um lanche. Sexta-feira eu estava curado já. Vou voltar agora para curar outra vez, estou precisando. Então, porque você vê aquele ritmo, é outro ritmo de vida, mas é raro, porque não é a realidade dos grandes centros urbanos. Nós vivemos numa correria muito grande. Eu percebi o quanto a correria é perigosa e desgasta a gente, quando um dia eu estava correndo tanto, e eu tinha uma consulta no dentista por volta do meio-dia, e eu cheguei no dentista, sentei na cadeira do Dr. Felipe, e fiquei feliz, tranquilo. Eu falei assim, meu Deus, quando alguém vai ao dentista e está feliz, a coisa está ruim, não é verdade? Não tem jeito, se na cadeira de dentista, é porque tem sido tão corrido. Nós vivemos uma sociedade atarefada e apressada, e eu sei o que é isso. Eu estou falando aqui como um especialista do que é atarefado e apressado, mas nem o melhor dos futuristas, que são os especialistas em tendências da sociedade, foi capaz de vislumbrar isso. Alvin Toffler, o autor do Choque do Futuro, que fez várias previsões do futuro, fantásticas, que se cumpriram, nem ele foi capaz de imaginar que chegaríamos nesse ponto. Muito pelo contrário, os futuristas previam, os futuristas da segunda metade do século XX, 1950 em diante, eles diriam que nós teríamos mais tempo livre. Estou esperando. Os futuristas diziam que um dos maiores desafios para as próximas gerações, isso é para a nossa geração, seria o tempo livre em demasia. A gente teria que aprender a usar o tempo livre. Não sei de que sociedade eles estão falando. Em 1967, uma previsão dizia que em 1985, a média semanal de trabalho seria de apenas 22 horas. Só se for por dia. 22 horas por semana. Né? E as promessas que fizeram que a tecnologia facilitaria a nossa rotina, a nossa vida, e nos deixaria com mais tempo livre. Deixou? Muito pelo contrário. Facilitou? Facilitou. Lógico que a tecnologia facilitou, mas aumentou a nossa ocupação. Agora nós temos e-mails para responder, internet para navegar, mensagem de WhatsApp para enviar, rede social para conferir, post para publicar, e você fica nessa, só para dizer um pouquinho da tecnologia. Então está tudo aí. Um autor chamado Kevin DeYoung escreveu um livro super ocupado, e ele no prefácio desse livro, no começo, o subtítulo é Um Livro Misericordiamente pequeno sobre um problema realmente grande. E sabe o que ele diz lá no primeiro capítulo? Ele diz o seguinte, que o maior desafio dele, ele escreveu um livro pequeno, porque como escrever um livro com o título Super Ocupado para os super ocupados? Super ocupado não vai ler. Então ele tentou. Ele escreveu um livro bem pequeno, falou assim, por favor, super ocupado, leia, vai até o final. Porque o super ocupado tem que arrumar tempo para ler. E o Kevin DeYoung fala dos perigos da velocidade, da pressa, muita tarefa em nossa vida. Queridos, velocidade e pressa com que nós vivemos, quase todo mundo que eu encontro está atarefado, está apressado e sente-se pressionado. A síndrome da pressa é um dos grandes males do século XXI. O Zygmunt Bauman, o sociólogo, diz que é o seguinte, na sociedade contemporânea, nós somos treinados desde a infância a viver com pressa, a esticar o tempo além do limite, para encaixar tudo que for possível, em termos de sensação.
E ele diz, esse ritmo do tempo, abortou o que antes era conhecido como tempo livre. Tempo livre, que seria hoje um tempo que você não está olhando imagens, não tem som, você não está preocupado com sensações. Mas hoje o silêncio foi banido das nossas casas, dos consultórios, né, do comércio, porque as pessoas, imagem o tempo todo, todo lugar tem imagem. Você vai almoçar, tem propaganda. Nós vivemos assim, essa é a questão. Então, o tempo livre. E nós somos criados para ter um ritmo de trabalho e descanso. A nossa mente não aguenta. Agora, o fato é que não importa o que nós tentemos, queridos, nós nunca seremos capazes de dar conta de tudo que é oferecido. Nós não vamos, temos que fazer opção. Então, o Bauman diz que nós vivemos um tempo em que estamos sempre ou constantemente correndo atrás. Mas ele diz assim, o que ninguém sabe é correr atrás de quê? Porque nós estamos correndo e correndo. Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre essa sociedade atarefada e apressada. E a pergunta é, será que a Bíblia tem um texto que nos fala para a sociedade atarefada e apressada no qual nós vivemos, da qual nós somos parte e muitas vezes estamos nesse ritmo? E eu queria compartilhar com você um texto bíblico que fala exatamente disso. Lucas 10, 38 a 42. É um texto que você conhece. Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. É a história, queridos, de Jesus visitando a casa de Marta, Maria e Lázaro. E eu creio que talvez nenhuma passagem bíblica descreva melhor essa dinâmica que a gente vive de demanda sobre o nosso tempo, os nossos horários. Olha o que diz o texto. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço e, aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Eu quero conversar com os irmãos sobre esse texto hoje, e falar sobre esse dilema que nós temos, que é a nossa tarefa, de no meio de uma sociedade apressada e atarefada, nós não permitirmos que isso destrua a nossa vida física, a nossa vida emocional e a nossa vida espiritual. E mais ainda, e aqui é o meu destaque para você, como você se livrar do vício que todos nós corremos o risco o vício de estarmos sempre ocupados, de acharmos que precisamos estar o tempo todo conectado, e o vício de estar apressado o tempo todo. Estou dizendo que é vício, porque há momentos que você está atarefado, que você precisa estar apressado, precisa estar conectado, mas há momentos que você não precisa, e você continua apressado, você continua conectado, e você continua ocupado, momentos que você não precisaria estar. Já passou por isso? Já viu gente, às vezes, por exemplo, eu fico imaginando alguém que sai para uma viagem que não tem hora para chegar. Por que ele está apressado? Entendeu? Talvez esteja apressado, tem horário do trabalho, mas e para a viagem? Aliás, melhor nesse tempo não é nem viajar, viu, gente? Mas o camarada está apressado, né? Apressado. Às vezes ele está apressado em momentos que não precisa estar apressado. Às vezes ele está ocupado quando podia estar desocupado. E às vezes ele poderia estar desconectado, e ele está conectado, porque virou um vício. E isso vai destruir a nossa alma, a nossa vida física e a nossa vida espiritual. Pessoas que não conseguem desligar, já é uma doença, não conseguem desligar. Então eu quero usar essa história, que é muito didática para a nossa vida. Jesus, passando por uma cidadezinha, Betânia, 7 quilômetros de Jerusalém, lá ele tinha essa casa de amigos. Tudo indica que muitas vezes lá ele parou para passar um tempo e descansar.
casa de seus amigos Lázaro, Marta e Maria, os 3 irmãos. Só que é o seguinte, gente, vamos lá. Ele chegou lá sozinho? Não. Ele sempre chegava com mais 12. Ele chegou lá com 12 discípulos, com certeza. Chegou sem aviso. E na casa da família, você sabe disso, não tinha geladeira, não tinha freezer, entendeu? Não tinha comida para 12 ali preparada. E aí você imagina a tensão no lar. O texto diz que Marta logo correu para a cozinha. E ela quer ser uma boa anfitriã, ela quer receber bem Jesus. E Maria, sua irmã, se empolga com a presença de Jesus. E não é sempre Jesus passa por lá. E ela senta-se aos pés de Jesus, diz o texto, e começa a ouvir de Jesus. Dependendo do seu temperamento, A, B, seja o que for, você vai se identificar com Marta ou com Maria, tá? Quem aqui é mais como Marta? Tem Marta aqui na igreja? Só Maria? Quanta mentira, entendeu? Tudo Marta. Quem aqui é Maria? Quem é Maria? Quem é Maria? Tem as Marias, entendeu? Você é Maria? Tem Maria aí? Não, você. Então, o que acontece é o seguinte, depende. Agora, tem gente que é mais agitada, mais realizadora, tá? Outros são como Maria. Olha, vou dizer assim, provavelmente Maria fosse a caçula, porque os caçulas são mais folgados. Eu imagino aqui que os caçulas, que Maria era a caçula. A mais velha vai cuidar de tudo. Eu tenho uma irmã chamada Marta, é agitada, entendeu? Mas está lá. Agora, o resto da história você sabe. Marta está na cozinha, está cuidando de tudo, está preparando o almoço, está preparando a refeição, mas começa a ficar aborrecida com a irmã. E eu tento imaginar a cena. Provavelmente, ela deu alguns toques para a irmã lá da cozinha, de vez em quando ela olhava para Maria e falava. Deu? Eu acho que ela deu alguns toques para Maria, ela começou a ficar incomodada. Ela fez alguns olhares de irmã mais velha, tá? Mas o fato é que Maria estava envolvida. Agora, a certa altura, Marta não aguenta, ela vai à sala e ela não fala com a irmã dela, ela dá uma dura em Jesus, é a palavra. Ela deu uma dura em Jesus. Entendeu? Não adianta, está aqui na Bíblia. Entendeu? Está dizendo assim, Senhor, não se importa que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço, diz-lhe que me ajuda, dando ordem para Jesus com a colher de pau na mão, viu? Dando ordem para Jesus, o senhor não se importa não? Dá para o senhor mandar essa minha irmã lá para a cozinha, para me ajudar? O senhor não se importa? Diz-lhe, dá uma ordem, entendeu? Ela não está cuidando agora, fica imaginando. Agora, não importa quantas vezes eu leio essa história, sempre me chama a atenção, porque fala desse dilema que nós temos, um dilema tão atual, de ter muita tarefa, que a gente tem que dar conta. Eu não quero hoje colocar Maria em oposição a Marta, Marta em oposição a Maria, porque a nossa vida, ela é nessa dinâmica, é assim que é importante, tem que ter Marta e tem que ter Maria. Nossa vida é isso, você tem esses dois papéis, tem momentos que tem que ser Marta, tem momentos que você vai ser Maria, essa é a dinâmica da vida. A vida de Maria é só no convento, é só na reclusão, ninguém vive assim. Agora, esta cena fala muito da realidade, inclusive do século 21, e eu queria olhar para esse texto e ver o que Jesus nos ensina nessa interação com Marta e com Maria. O primeiro lugar que eu vejo nesse texto é que está nos dizendo que, de fato, nós vivemos um mundo onde temos demandas para atender. Nós temos, gente. Você tem casa para cuidar, família, você tem contas para pagar, tem trabalho, tem estudo, tem compromissos e, se sobrar tempo, atividade física. Você tem. Isso para colocar algumas coisas. É a nossa vida. A nossa vida é uma vida com agenda. Entendeu? Pouquíssimas pessoas dizem assim, olha, eu não tenho muito o que fazer. Essa é a realidade de pouquíssima gente. Porque nós temos as nossas demandas de vida, muita coisa para fazer. Então o texto, aí você tem tudo isso, tem atividades na igreja, entendeu? Tem cachorrinho para levar para passear,
dá trabalho, você tem coisas para fazer, essa é a nossa vida, tem os imprevistos, alguém, você sabe disso, tem que fazer o almoço, alguém tem que cuidar da casa, tem que trabalhar, tem que pagar a conta, tem que levar filho para a escola, e o texto diz que Marta estava atarefada, diz o texto, com muito serviço, verso de número 40. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. Até aí, nada errado. Eu não quero propor aqui que Marta estava totalmente errada e Maria totalmente certa. Mas o que Jesus chama a nossa atenção para a nossa sociedade apressada e atarefada? O problema é o que a correria e que o excesso de tarefas estava causando no coração de Marta. Era a postura dela. O que aquela correria, o que aquelas tarefas estavam causando no coração dela. Por exemplo, o texto diz que ela estava agitada e preocupada. E não precisava estar assim. É possível realizar tarefas, é possível dar conta do recado, sem estar agitada e preocupada. Mas ela estava de tal forma, ela tomou aquilo, e essa postura estava, queridos, destruindo a alma. O que o excesso de tarefa e a pressa causa em nossa vida? Primeira questão, queridos, rouba a nossa alegria. Se você não souber lidar com as suas demandas de agenda todo dia, com a pressa, você perde a alegria. Ela, Marta, tinha Jesus na sua sala de estar, era o seu convidado. Não é todo dia que Jesus podia parar na casa de alguém, e ela não conseguiu desfrutar. Os afazeres a deixaram ansiosa, preocupada. Então, a questão não é nós temos alguma agitação, tarefa para realizar, mas é você não permitir que isso roube a alegria da sua alma. É possível você realizar as suas tarefas, mas não permitir que isso estrague a sua alma. O texto nos mostra isso, que ela estava perdendo a alegria. Mais ainda, o texto nos mostra que nós enfrentamos o dilema entre as muitas coisas e a coisa necessária. Eu diria, nós enfrentamos o dilema entre aquilo que temos que fazer e aquilo que precisamos fazer. Nós enfrentamos o dilema, queridos, entre ter que dar conta do recado, mas também precisamos de tempo para falar com o Senhor, tempo para curtir a natureza, tempo para viver com os filhos, tempo para relaxar. Então, é a nossa dinâmica de vida. Nós sempre vamos ter as muitas coisas, e aí o desafio é saber escolher entre essas coisas, e aquilo que naquele momento é a coisa necessária. Nesse caso, o necessário aqui era uma parada para ouvir Jesus, para sentir a presença de Jesus. Nós sentimos a presença de Jesus não apenas com as nossas devocionais. Às vezes, é você poder curtir o pôr do sol, não é verdade? Às vezes, é você poder fazer uma caminhada no parque. Às vezes, você parar um pouquinho e ler um bom livro. Mas é aquela coisa necessária naquele momento. Às vezes, é você parar para brincar com o seu filho. Às vezes é você poder curtir o seu neto. Às vezes é você tirar aquela soneca. Qual que é a coisa necessária naquele momento? Mas havia muitas coisas. E aí a Bíblia nos diz, a outra tradução diz que Marta estava distraída com muitas tarefas. E Maria estava ouvindo os ensinos do Mestre. E Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte. Por que Maria? Porque Maria, queridos, e o nosso desafio é termos um coração de Maria num mundo que nos empurra para sermos Marta o tempo todo. Nós seremos Marta e Maria, mas é um mundo que, se nós descuidarmos, obriga que sejamos Marta o tempo todo. Nós temos que aprender a ter um coração de Maria num mundo que nos pressiona, apressado e atarefado, a sermos Marta, distraída, preocupada, perdendo a alegria. Vejam só, Marta não percebeu a bênção que era ter Jesus ali. Você sabe disso. Eu gosto da expressão que aparece. Jesus fala assim, ele fala com todo carinho, Marta, Marta. Ele talvez acalmando ela, Ela estava agitada. Calma, Marta. Marta, você está ansiosa
e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Jesus está dizendo assim, olha, eu não vim aqui por causa do almoço, por causa da refeição, eu vim aqui por causa da companhia, eu vim aqui porque eu gosto de vocês, não me preocupa com algo tão especial para mim não, podemos comer qualquer coisa, mas venha desfrutar do momento. Mas ela não conseguia, não fez para o mal, é o temperamento dela. E nós muitas vezes, na sociedade atarefada, apressada, as preocupações nos cegam. Esse é o ponto principal da história. Marta, em meio à sua agenda atribulada, perdeu a percepção da presença do Senhor. Como disse a você, muitas vezes é perder o pôr do sol, é perder a bênção do tempo com a família, do tempo de descanso, do tempo com Deus. E nós precisamos ter um coração de Maria. Nós podemos, inclusive, ter um coração de Maria, mesmo com algumas agitações de Marta, porque é muito mais de postura. Jesus não reclamou o serviço que ela estava fazendo, mas ele disse que o problema é que ela estava permitindo que a vida, que o ritmo, que a pressa, que a ocupação estava fazendo no coração dela, causando ansiedade e causando preocupação. Quando, na nossa vida, o que nós estamos fazendo está causando ansiedade e preocupação, é hora de parar um pouco e reorganizar a nossa vida. O texto nos mostra, nos ensina, que é preciso manter as primeiras coisas em primeiro lugar. E nesse texto especialmente, ele diz, é preciso gastar tempo aos pés do mestre. Esses dias, um irmão da igreja deu um testemunho, quando perguntava num grupo, o que enchia o seu tanque emocional, o seu tanque físico, o seu tanque espiritual, o que esvaziava. Ele disse assim, olha, o que enche o meu tanque espiritual é, antes da correria do dia a dia, eu fazer a minha devocional. A minha devocional faz com que a minha alma encontre o equilíbrio para a agitação do dia a dia. É a minha experiência também. Se eu gasto aquele tempo com Deus, lendo a palavra, lendo um bom livro, entendeu? Tomando uma boa xícara de café, você pode começar um dia, ao longo do dia, aquela calma que você encontrou aos pés do mestre, você consegue enfrentar o dia. Nós enfrentamos alguns dias muito atribulados, muito atarefados, mas a pergunta é se nós tivemos um tempo na presença do Senhor, entendeu? Nós não podemos permitir que a rotina, que as demandas roubem esse tempo, e aí nós já não conseguimos mais ver Deus agindo em nós. Quando você gasta um tempo aos pés do mestre, você vê a presença do mestre em cada ato seu ao longo do dia. Quando você não tem tempo aos pés do mestre, você sai a fazer as coisas e parece que é você tentando dar conta. Mas quando você tem tempo aos pés do mestre, você sabe que o mestre está com você ao longo do dia. Talvez teria sido muito mais sábio se Marta tivesse tido um tempo com Jesus, junto com a sua irmã ali, e depois falar assim, agora Jesus, a gente vai dar uma paradinha, nós vamos para a cozinha e vamos lá fazer o almoço. Talvez ela até falasse assim, Jesus, vem ajudar também, vem aqui descascar batata, porque já ela deu tanta bronca em Jesus, talvez até ela convidasse Jesus para estar ali. O fato é que ela teria equilibrado a sua alma, mas quando nós não fazemos isso, nós perdemos a consciência da presença de Deus em nossa história. Esse texto é uma oportunidade para nós lembrarmos de colocar as primeiras coisas em primeiro lugar. Richard Foster escreveu um livro chamado Celebração da Disciplina, e ele fala que na sociedade contemporânea, o nosso adversário, o diabo, se especializa em 3 coisas para nos desviar de Deus. Ele fala, ruído, pressa e multidões. Ruído, pressa e multidões. Para a vida com Deus precisamos de silêncio, precisamos de calma e precisamos de solidão. Não é assim? Então ele se especializou em jogar para nós aqui na sociedade pessoas que estão sempre com ruídos, sempre a gente precisa de vozes, pressa e multidão. Mas na presença do Senhor é preciso ter silêncio,
calma e solitude ou solidão. Quando nós reorganizamos as nossas prioridades, colocando o Senhor em primeiro lugar, gastamos um tempo ao pé do Mestre, gastamos um tempo para ver o Mestre atuando, inclusive na natureza e em nossas vidas. Nós temos novas perspectivas para a nossa vida. Sentamos aos pés do Mestre, e aí podemos sair para os nossos relacionamentos, para o nosso trabalho, para realizar a nossa missão, sabendo que o Senhor estará presente. Queridos, esse texto não está nos pedindo para fazer uma escolha entre o ativismo e a solidão, a calma, a contemplação. Não está pedindo para fazer isso. Porque esse é um texto isolado. Você vai encontrar tantos outros textos na Bíblia em que os servos do Senhor eram plenamente ativos, como Moisés, como o apóstolo Paulo, como o próprio Jesus. Não é essa a questão. Não está dizendo assim, escolha se você vai ser Maria ou se você vai ser Marta. A grande questão é, se você sabe, mesmo numa dinâmica de vida de Marta, se você consegue ter um coração de Maria, se você consegue desfrutar da presença do Senhor na sua vida, porque nós não somos seres humanos vivendo experiências espirituais, nós somos seres espirituais que temos uma vida humana, e nós precisamos gastar tempo aos pés do Mestre. O Kevin DeYoung, o autor do Super Ocupado, diz o seguinte: estar super ocupado não significa que você é um cristão melhor, nem mais fiel, nem mais frutífero. Dizer que você está ocupado significa apenas dizer que você está ocupado. Porque, como todo mundo, a sua alegria, o seu coração, a sua alma estão em perigo se você estiver super ocupado e super apressado o tempo todo. Essas palavras hoje nos convidam, queridos, volto a dizer, não para você substituir atividade por contemplação, não para tocar dinamismo por passividade, mas para encontrar um ritmo de equilíbrio na sua vida. Que você possa realizar suas tarefas, que você possa correr, possa fazer, mas ao mesmo tempo o ritmo da sua alma ser um ritmo em que a tarefa e que a pressa, quando ela for necessária, não torna você uma pessoa nem ansiosa, nem preocupada. Olha que interessante. O que é a palavra preocupação? É estar ocupado antecipadamente. Então você já está ocupado e depois, além de tudo, está preocupado. Já está ocupado e preocupado com a próxima ocupação. E Ele nos convida a termos uma vida na presença do Senhor. A solução, e não é possível na sociedade do século XXI, por mais que a gente queira, não dá para voltar no tempo, para um tempo mais calmo, mais lento, não dá. A solução não é ser Maria o tempo todo, mas, naquele momento, escolher a prioridade certa. Nós podemos ser Marta, podemos ser Maria, mas temos que ter realmente esse equilíbrio na nossa alma. Que Deus nos abençoe para que a gente encontre. Talvez uma boa época de fazer isso, você tenha, eu espero, uns dias de descanso no Carnaval. Algumas horas, pelo menos. E que você fala assim, encontre um novo ritmo. Encontre um novo ritmo nos seus afazeres. Aprenda. É um grande aprendizado para nós. Será que nós podemos aprender a viver desconectado um pouco? Será que dá para desconectar? Por que tem que estar conectado o tempo todo? Será que podemos desconectar? Será que nós podemos aprender a arte de não fazer nada, que a gente já desaprendeu? A arte de não fazer nada, a gente não consegue, de ficar em silêncio. Será que dá para reaprender a arte de ser mais devagar? Entendeu? Eu sei que nesse mundo agitado, as pessoas falam assim, olha, a tua calma me irrita. As pessoas, não, dá para ter calma. Não é verdade? Dá para ter um pouco mais de calma. Nós precisamos aprender isso, porque a nossa alma, Deus não nos criou para vivermos acelerados e atarefados o tempo todo. Naquele momento, o mais importante não era o almoço, não era a arrumação da casa, como na nossa vida também, era ouvir as palavras do Mestre, que a gente encontre um equilíbrio, porque se nós encontrarmos esse equilíbrio, nós podemos ajudar o mundo que está adoecido e nós adoecemos também se vivermos assim. Jesus disse, nesse momento, só uma coisa é necessária, está aos meus pés. Eu vou dizer a você, esta coisa necessária, ela é necessária todos os dias. Se você gastar
tempo com o Senhor, na presença do Senhor, você vai conseguir ver a presença e sentir a presença do Senhor em cada tarefa do dia a dia. Mas se você já começar correndo, o próprio Jesus nos ensinou a não correr o tempo todo. Os discípulos estavam numa correria, ele fala assim, venham aqui agora, vamos para o outro lado do lago, vamos descansar um pouco, porque diz a Bíblia, nem tinham tempo para comer. Venham aqui, venham descansar. Jesus se afastava e nós precisamos também encontrar, ter um coração. Senhor, olha, eu sei que às vezes o mundo é o mundo de Marta, mas nos dê um coração de Maria, que nós não percamos as oportunidades onde a tua presença estão se revelando. Numa devocional, mas pode ser um pôr do sol, um tempo com os filhos, na leitura de um bom livro, numa caminhada, num descanso, seja o que for, que nós possamos ver a presença de Jesus na nossa vida. Amém? Eu queria orar com você, a equipe pode vir à frente. Nós vamos orar ao Senhor agora. Queria convidar você a baixar sua cabeça. Enquanto a equipe toca, eu queria convidar você a ter um tempo na presença do Senhor, pedindo a Ele, um pedido hoje, Senhor, não permita que a agitação, não permita que a pressa torne a minha alma uma alma ansiosa e preocupada. Nos ajuda, vamos pedir a Ele, para que Ele nos ajude a encontrar paz, mesmo no meio de muitas vezes desafios e demandas. Nós precisamos sempre colocar como prioridade calibrarmos a nossa alma na presença do Mestre. Ele disse, olha, Maria escolheu a melhor parte. E nós sabemos que sempre a melhor parte vai ser ouvir a voz do Senhor. Porque se assim nós fizermos, nós estaremos melhor lá no trabalho, lá em casa, nos afazeres, nos negócios, porque Ele vai acalmar a nossa alma. Nós precisamos desse ritmo. Peça ao Senhor esse coração de Maria, ao mesmo tempo que se realiza as tarefas que tem que realizar sendo Marta. Peça ao Senhor. Deus de amor, nós como cristãos fomos chamados a vencermos a armadilha de um mundo que é constantemente atarefado e apressado. Nós sabemos que particularmente no mercado de trabalho esta é a dinâmica. Mas nós também reconhecemos que às vezes nós nos tornamos viciados em pressa e em ocupação. Porque mesmo quando podemos ter um tempo para nós, um tempo de mais calma, um tempo mais pausado, nós continuamos ansiosos e preocupados. Nos ajuda, Pai, a encontrar no Senhor o equilíbrio para a nossa alma e, consequentemente, para uma saúde física e uma renovação espiritual. Leva-nos a descansar, leva-nos a praticar as disciplinas que nos ajudam nesse sentido. O silêncio, a calma, a conversa com um amigo, o curtir um filho, curtir a natureza, uma caminhada, um tempo de meditação, um tempo em que a gente acalma a nossa alma na Tua presença, para sairmos para os nossos afazeres. E que isso, Senhor, seja um testemunho para o mundo que está vivendo doente, sufocado por tantas pressões. Nos ajude a entender que este coração de Maria é importante nesse mundo de Marta que nós vivemos. Faz-nos viver assim, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.